Boa noite para você que nos acompanha. Foi oficializado neste sábado, dia 7 de março, o processo de beatificação do Padre Léo. E o programa desta semana vai exibir reportagens com toda a trajetória do sacerdote e também esse caminho de santidade que ele trilhou. A vida do fundador da comunidade Betânia, sua história familiar e o processo que pode fazer de Padre Léo o futuro beato do Brasil. Ontem, 7 de março, foi aberto o processo de beatificação do Padre Léo. Por isso, no programa de hoje, vamos exibir uma série de reportagens sobre a vida do fundador da comunidade Betânia. Mas antes desse especial, você pode fazer memória do saudoso Padre Léo. A data de seu falecimento, anualmente, é um momento de lembranças e de homenagens na TV Canção Nova e no memorial dedicado ao fundador da comunidade Betânia, aqui no interior de São Paulo. Eu não preciso só transmitir uma bênção, eu preciso ser uma bênção. As palavras que a TV transmitiu e que ecoaram no coração do povo. Há 13 anos, Padre Léo deixou seu legado para viver na eternidade. A data foi lembrada com carinho pela TV Canção Nova, que no último sábado teve uma programação especial. Oportunidade de rever pregações e apresentações musicais dedicadas ao Padre Léo. Não dá mais pra voltar. Conteúdos inéditos. Os programas Minha Família é Assim e Juntos Somos Mais foram exclusivos para o fundador da comunidade Betânia. De cara, quando a gente chega aqui, já tem um seja bem-vindo a este espaço de memória que vai trazer a você, visitante, amigo, a trajetória de vida do Padre Léo. Além disso, a exibição de um documentário contou mais detalhes da vida particular e espiritual do Padre Mineiro. O conteúdo pensado no segundo semestre de 2019 é só o começo das memórias ao Padre Léo nesse ano. Na verdade, toda primeira sexta-feira do mês, a partir de agora, nós vamos estar na missa das 7 horas da manhã, celebrando na intenção desse processo de beatificação. As lembranças festivas não ficaram só por aqui, no território da Canção Nova. Perto de Cachoeira Paulista, amigos e admiradores de Padre Léo se reuniram para uma noite especial, para uma noite de mais homenagens. Padre Léo era alegria pura e por isso a animação tomou conta da capela no Centro Cultural Memorial que leva o nome do sacerdote deoniano. Os momentos de reflexão e oração foram comandados pelo amigo e irmão de comunidade, Padre Vicente de Paula. Ele conta que as casas de Betânia também fizeram memória ao fundador. Lançamento do documentário do Padre Léo, exclusivo para os filhos de Lorena. Depois toda uma programação especial com os filhos de Betânia, onde com gincanas, brincadeiras, nós vimos assim a interação e muita alegria, como o Padre Léo gostava. Outro velho amigo afirmou que a data foi motivo de emoção, mas também fez questão de falar do futuro, da expectativa para a beatificação. Eu estou muito ansioso por esse 7 de março, quando vai ter a exumação do corpo dele e as relíquias dele. Quem acompanhou pôde conter a saudade. Ele era uma maravilha de pessoa, de padre maravilhoso. O entusiasmo e a forma simples, mineira, de falar e fazer a palavra chegar no coração de todo mundo. Ao legado dos últimos 13 anos, só nos resta agradecer. Eu admiro, amo e sou muito grata ao Padre Léo pela obra dele. Um grande número de romeiros e peregrinos passa pela Serra da Mantiqueira com destino ao circuito religioso do Vale do Paraíba. E nesse caminho, a pequena cidade de Delfim Moreira, no interior de Minas Gerais, tem um projeto chamado Passos de Padre Léo. A iniciativa traça um caminho de peregrinação da terra natal do fundador da comunidade Betânia até a Canção Nova, em Cachoeira Paulista, que deu visibilidade à sua missão
e a cidade de Lorena, onde há uma sede da sua comunidade. A cada dia, Delfim Moreira ganha espaço no coração de quem viaja em nome da fé. O projeto Passos de Padre Léo quer abraçar a quem passa pela Serra da Mantiqueira e consolida as iniciativas em prol da memória do sacerdote deoniano. Dá essa oportunidade das pessoas visitarem o local, as origens do Padre Léo, onde ele nasceu, onde ele passou parte da infância. Moradores de Delfim Moreira e representantes de outros caminhos religiosos abraçaram a ideia do itinerário, apresentadas no seminário Passos de Padre Léo. Como uma rota de peregrinação, uma rota religiosa, a gente parte de uma prioridade para aquele usuário que vai fazer ela a pé. Então a gente busca caminhos que não passem o menos possível em rodovias asfaltadas, que tenham um apelo cênico maior. Alguns pontos muito relevantes citados pelo próprio Padre Léo ao longo desse caminho. Após a apresentação do projeto, o próximo passo será a sinalização dos pontos de peregrinação e uma agenda que dinamize as ações do itinerário. O objetivo é levar o peregrino a viver uma experiência de fé, ao seguir a linha da vida de Tarcísio, que ao descobrir a vocação, se tornou conhecido como Padre Léo. Mas na frente do filho, nunca tire a autoridade do pai, nunca tire a autoridade da mãe. Nunca! A cidade é pequena, de paisagem bucólica e se destaca pela simplicidade e natureza. A estrada de terra traça o caminho onde passava a ferrovia. No trajeto, a antiga estação do Biguá, o lugarejo onde o padre nasceu e tanto foi lembrado por ele em pregações. A gente quer mesmo que as pessoas venham, porque elas gostam, elas se interagem, elas se integram com as pessoas aqui da comunidade, são muito simples, pessoas boas. A casa é simples. O fogão de lenha, agora todo revestido, guarda na taipa as cinzas da última noite. A pedra onde o pequeno Léo brincava de celebrar missas e pregar é o ponto buscado por quem visita o bairro do Biguá. Dentro da casa onde a gente morava, que ele começou esse trajeto de vida dele, né? Que ele começou a fazer as pregações para as irmãs, subir em cima da pedra, fazer as pregações. Então o trajeto dele começou na própria casa, na própria família. É o ponto primordial do projeto, aonde nasceu o Padre Léo, aonde ele viveu, aonde ele fez a primeira encenação para os animais, para os bonecos. Então aqui é onde é a essência do Padre Léo. A abertura do processo de beatificação de Padre Léo e agora o lançamento desse novo percurso de fé devem trazer mudanças à pequena cidade. Tem esse processo que está sendo feito, mas eu não saberia dizer como que eu seria irmão de um santo. Nunca fui irmão de um santo, irmão do padre, mas de um santo, então isso é um peso tanto para a família, tanto para a comunidade aqui do Biguá, tanto para os devotos dele. Lembrando que é importante que você envie testemunhos de milagres pela intercessão de Padre Léo e colabore também financeiramente com a comunidade Betânia no processo de beatificação. Anote aí a conta: Banco do Brasil, agência 26298, repetindo 26298, conta corrente 38806, 38806. Cachoeira Paulista, sede da Canção Nova, também conta com mais uma opção de peregrinação. Foi inaugurado em dezembro de 2019 o monumento ao Padre Léo. A escultura tem cerca de 30 metros de altura e fica no ponto mais alto do município. Quase 13 anos após a sua morte, a cidade de Cachoeira Paulista, juntamente com a comunidade Betânia, eternizam a presença de Padre Léo com um monumento no município onde o sacerdote expandiu seu ministério sacerdotal. Para nós, comunidade Betânia, é a certeza de que Cachoeira Paulista marcou profundamente, sobretudo por causa da Canção Nova e o significado da Canção Nova, marcou profundamente a vida do Padre Léo. É daqui, de Cachoeira Paulista, que a voz do Padre Léo foi amplificada e ecoou pelo Brasil e pelo mundo inteiro. A inauguração contou com a presença de autoridades civis e religiosas, membros da família do Padre Léo e da população de Cachoeira Paulista.
é mais um ponto de visitação oferecido aos peregrinos que vêm à cidade. Nós fomos contemplados em 2018 com o título de município de interesse turístico, um programa do governo estadual de São Paulo, né? E nós, do Contur, resolvemos então fortalecer esse turismo religioso, porque Cachoeira Paulista hoje é um município de interesse turístico por conta do turismo religioso, graças à Canção Nova. Agradeço muito a Deus e fico muito feliz de poder estar aqui em Cachoeira, governando essa cidade, neste momento onde estamos fazendo essa grande homenagem ao Padre Léo. Alegria também para a Célia, irmã mais velha do Padre Léo, que não esconde a satisfação em ver a homenagem ao irmão na cidade que o acolheu. O que fez a cidade homenageá-lo foi o trabalho que ele fez, o quanto ele serviu a Deus, o quanto ele continua servindo. Então, uma grande honra, uma grande alegria. Agradeço muito a cidade de Cachoeira Paulista, a Canção Nova, que ajudam a cada dia levar o nome do Léo e, com isso, levar a evangelização, que era o sonho dele. O fato de ser fixado no ponto mais alto da cidade tem um motivo a mais. Penso que esse monumento também é esse marco. Ele que disse tantas vezes buscai as coisas do alto, agora está no alto, lembrando as pessoas que é preciso buscar aquilo que é definitivo, essencial na nossa vida. Aonde mais na sua vida você precisa colocar o carimbo do céu, das coisas do alto? Eu não me acostumei nas terras onde andei. Um dos recantos de Betânia está em Lorena, no interior paulista. A história de vida do seu fundador é retratada no Centro Cultural Memorial Padre Léo, localizado às margens da rodovia Presidente Dutra, a 10 minutos da sede da Canção Nova. Noite de festa na comunidade Betânia. A abertura do Centro Cultural Memorial Padre Léo atraiu quem o conheceu de perto, conviveu e partilhou do trabalho desenvolvido pelo sacerdote, falecido há 12 anos. As pessoas que aqui vierem poderão ter esse contato mais próximo, não só com a história do Padre Léo, mas sobretudo com os vídeos, as imagens, as pregações, as palestras. Uma emoção forte, de saudade mesmo, que ele faz muita falta. O memorial em si, o espaço, ficou de muita grandeza e nos faz muito felizes. O local possui capela com arquitetura moderna e espaço com ambiente audiovisual que narra a história de vida de Padre Léo. As particularidades do memorial reacendem a presença marcante do sacerdote na igreja e na sociedade. A força do caráter, a sua espiritualidade mineira, né, espontânea, mas tão carismática. Todas as pessoas precisam vir aqui. Caminhar pelo memorial é conhecer e eternizar a história do Padre Léo e seu trabalho pela evangelização. O Centro Cultural fica próximo ao recanto da comunidade Betânia e deve se tornar um novo atrativo turístico dentro do circuito religioso do Vale do Paraíba. É um grande presente de Deus para nós e mais principalmente para as futuras gerações poder chegar aqui no Centro Cultural Memorial Padre Léo de Lorena e tocar esse acervo e dizer essa memória foi preservada, que bom. A partir dos diversos relatos de milagres alcançados pela intercessão de Padre Léo, o memorial passa a ser local de entrega dos testemunhos e de colaborações do processo de beatificação iniciado em 2017. Nós vamos ter sempre uma equipe aqui, né, nesse espaço, nesse memorial, e para junto dessa equipe, então, as pessoas podem deixar o seu testemunho ou até mesmo no nosso site. Lá tem um espaço onde as pessoas podem cadastrar e enviar para nós o seu testemunho, a sua graça alcançada. O Léo buscou a conversão sempre. Ele não escondeu os defeitos dele, ele não escondeu, digamos, os pecados, né? Mas ele buscou cada dia a conversão. Com a abertura do Centro Cultural e o processo de beatificação, o circuito religioso ganha um novo espaço de visitação. Diamante lapidado por Deus, a vida e a obra de evangelização de Padre Léo são a motivação do memorial. Muito
Muitos conhecem Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, como pregador, bem-humorado e carismático. Mas como era Padre Léo na infância, na adolescência? O repórter Canção Nova leva você agora ao sul de Minas Gerais para conhecer um pouco da origem humilde que tornou o Padre Léo um grande homem de fé. Em outubro de 1961, o casal Nazaré e Joaquim se preparava para a chegada do 9º filho. Para a felicidade de todos, o garoto chegou bem no aniversário de 10 anos de casamento, no dia 9 daquele mês. Tarcísio, assim como no significado do nome, tinha natureza de pessoa corajosa. Nasceu em Biguá, subdistrito de um bairro de Delfim Moreira, sul do estado de Minas Gerais. Para o mineiro, a origem é motivo de orgulho. Por isso, essas terras sempre tiveram tamanha importância em sua história. Na infância, viveu as regras do interior: despertar com a luz do sol, trabalhar na roça, se aquecer na taipa do fogão e descansar ao entardecer. Sem luz elétrica, sem água encanada, 2 quartos, sala e cozinha. Como é que mamãe cuidava daquela pilha toda? A mãe pediu ao papai, ele fez um caixote de madeira. Ela forrou o caixote com um colchão de palha e punha nós lá dentro. Uma rotina que o acostumou a ser feliz com o pouco. O Léo sempre foi muito feliz, assim, uma criança muito feliz, né? Sempre gostou muito de cantar, muito de rezar, de nadar no rio. Ele só não foi bom de futebol. Sem habilidade para o esporte, mas dono de um senso de humor que só seu Quinzinho, seu pai, poderia superar. Tão hiperativo que acabou ganhando um apelido. Tarcísio virou Leléu, muito mais porque o povo brincava muito, porque ele chamava ele de Lelé da Cuca, sabe? Porque ele falava muito o tempo todo, quando criança, imitava o padre. Nesse tempo de garoto, Léo, como ficou conhecido mais tarde, crescia com outros hábitos que já indicavam o caminho que seguiria. Pegava a caixa de sapato, naquela época não tinha propaganda, então ela era toda branca, cortava as hostes da tampa da caixa de sapato e celebrava para os gatos, para os cachorrinhos, né? Ficava brincando em cima da pedra e celebrando para eles. Na rotina longe da cidade grande, a vida girava em torno das festividades religiosas. Assim, o mineirinho do Biguá se tornou coroinha antes mesmo do acontecimento mais marcante de sua infância, a primeira comunhão, que sempre fez questão de contar. Eu fiz a primeira comunhão sozinho. De terninho branco, de calça curta branca, sozinho. Porque não tinha dinheiro para comprar aquela calça. Meus colegas fizeram no outro dia. No outro dia eu já era coroinha, eu já tinha feito a primeira comunhão. Eu não sei aonde estão nenhum deles. Hoje, pela graça de Deus, eu sou padre. Na adolescência, o menino Tarcísio cumpriu o mesmo destino dos irmãos mais velhos, morar fora de casa. Aqui no Colégio Estadual Major João Pereira, começou sua história com o município de Itajubá, também no sul de Minas. A escola fica a 2 quilômetros da casa da avó Biloca, que se tornou o lar do menino aqui na cidade. As características e as atividades do lugar, que hoje abriga mais de 96 mil pessoas, eram bem diferentes na década de 70. Mesmo assim, possibilitou que Léo pudesse pegar firme nos estudos e conseguisse um bom emprego. A vida em Itajubá não era feita só de estudos. O gosto pela crença religiosa plantado na infância foi cultivado aqui, na paróquia São José Operário, quando acompanhava a avó nas missas aos finais de semana. Nessa época, ainda muito jovem, manifestou pela segunda vez o desejo de ficar mais perto do altar, de se tornar, então, sacerdote. Mas a vontade de ser padre foi deixada de lado. A companhia dos amigos falou mais alto. Aliás, outro ponto marcante em sua história foram as amizades. Tarcísio, seu xará, era um dos amigos queridos. Diz que seu nome carrega o peso da amizade. Essa onde teve esse nome Tarcísio, né?
Só que ele veio depois, mas então foi um prazer muito grande. Acaba a responsabilidade, fica maior, não é mesmo? E o coração, as lembranças do tempo de convivência, que jamais serão esquecidas. A alegria e o entusiasmo que ele tinha com as coisas de Deus. Que ouça e coloque em prática, né? Muita coisa ele deixou. Nossa, é um arquivo tremendo de boas notícias que o Padre Léo trouxe para todos nós. Vamos agora para um breve intervalo. E no próximo bloco você vai ver os bastidores da vida de Padre Léo através dos relatos de quem conviveu de perto com ele. E ainda a amizade do sacerdote com a Canção Nova. A abertura do processo de beatificação do Padre Léo nos faz querer conhecê-lo melhor. Um pouco da infância e adolescência você já viu. A partir de agora você saberá mais sobre a vida dele como fundador da comunidade Betânia. Na primeira reportagem especial, a nossa equipe conta como nasceu e como será o processo que pode fazer de Padre Léo o futuro beato do Brasil. Eu vivia na rua, trabalhei numa boca de fumo, como olheiro e tal. E avistamos um cara lá que estava parado numa esquina, perto de onde a gente estava, onde a gente estava olhando ali. Tanto naquele momento, parece tudo polícia, né? O cara parece que conversava, gesticulava, mas o cara como se olhasse para cima. Fui embora daquele lugar ali, porque era a hora de eu entregar o meu serviço ali. Alguns minutos depois que eu entrei em casa, já ouvi a confusão e acabou a polícia chegando lá e eles foram presos, né? As lembranças que acompanham Jorge são do dia que mudou sua vida. Quando eu cheguei em Betânia, uma foto grande, imensa que tinha lá no mural, eu via o rosto dele, aquela cara ali, e na mesma hora minha mente foi lá no cara. O cara que eu vi lá é o cara que está ali. Era Padre Léo, mas ele já havia falecido fazia 7 anos. E aquilo ali para mim, ele estava presente ali naquele momento como se estivesse me alertando, falando, dá uma chance para ele, segura a polícia ali, sei lá, para mim é aquilo, porque aquilo ali que aconteceu naquele dia, os caras que foram presos nunca mais foram vistos. Não. Na comunidade fundada pelo sacerdote, Jorge e a esposa iniciaram uma nova vida, depois de 20 anos mergulhados no mundo das drogas. O Padre Léo para nós já é santo. O Padre Léo já era santo para nós. Oficialmente ainda não é, mas os rumores de santidade começaram já logo após a morte. Relatos de milagres nunca faltaram. Chega muito pedido sobre a cura de câncer ou de doenças também, da sexualidade e muito também da cura interior. Em 2017, o pedido para iniciar o processo de beatificação foi apresentado ao arcebispo de Florianópolis. Então havia uma fama de santidade muito grande, um movimento intenso muito grande, porque era uma pessoa também bem conhecida. E quando vem esse pedido, com sinais muito fortes, normalmente se atende. A abertura de um processo de santidade se dá normalmente no local do falecimento do candidato. No caso de Padre Léo, não foi o que aconteceu. Ele morreu em São Paulo, mas... A comunidade inicial que ele criou está aqui em Santa Catarina, na Arquidiocese de Florianópolis, mais especificamente em São João Batista. E o corpo dele está sepultado, foi trasladado e está aqui. Com o pedido enviado para a Congregação para a Causa dos Santos, em Roma, foi preciso criar o Instituto Padre Léo e nomear um postulador da causa no Brasil. Postulador é aquela pessoa escolhida pela comunidade, no caso aqui a comunidade Betânia,
para tomar a linha de frente da causa da beatificação. Ele que vai reunir a documentação, vai atrás das pessoas, participa de cursos. Foram 3 anos reunindo a documentação, indo atrás, né? Nós recebemos de Roma um documento chamado New Obsta, que significa nada consta, ou seja, vocês estão autorizados a abrir o processo de beatificação do nosso querido Padre Léo. No dia 7 de março de 2020, às 16 horas, a abertura do processo de beatificação do Padre Léo e a elevação dele a servo de Deus. Toda causa, primeiro a pessoa se torna um servo de Deus, para que as pessoas possam olhar para ele e perceber que ele serviu a Deus nessa terra, né, como alguém que fez a vontade de Deus. O processo canônico é um longo caminho e pode demorar anos. A fase diocesana de investigação é sigilosa e, após concluída, vai para a Congregação para as Causas dos Santos. Inicia a fase romana, que analisará todo o material enviado para comprovar as virtudes heróicas, mas é o Papa quem autoriza o título de venerável. Então é preciso comprovar o milagre para ser declarado beato. O próximo passo é comprovar outro milagre para se tornar santo, mas esse deve acontecer após a beatificação. Assim que ele morreu e a forma, sobretudo os últimos anos da vida dele, deixou as pessoas com uma convicção muito grande de que ele vivia uma intensidade, uma santidade muito intensa. Padre Léo era da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Foi o fundador da Comunidade Betânia, entidade que acolhe dependentes químicos, pessoas à margem da sociedade, entre outros. Um comunicador do Evangelho com humor inigualável. Vocês vejam, se Deus não é meu fã. A vida do candidato a beato será analisada por um tribunal histórico-teológico, instaurado na missa de abertura do processo. E quem compõe esse tribunal? O arcebispo sempre é o responsável, depois no tribunal tem um canonista, no caso aqui vai ser o Padre Tarcísio, aí tem os encarregados de fazer a pesquisa e tem o responsável de Roma, que vai acompanhar todo o processo. Momento aguardado por todos que conviveram com o Padre Léo. Celebrar a abertura do processo de beatificação do Padre Léo é nós termos a certeza de que o Padre Léo continua vivo. Mais do que uma honra, é uma graça muito grande para nós que convivemos com o Padre Léo e para a Igreja. Por hoje a gente entender que santo não é aquele que nasceu santo, aquele que busca ser santo. E esperado por aqueles que de alguma forma foram tocados por ele. Nós paramos de usar droga, a nossa vida mudou toda. A gente foi para Betânia, a gente traçou uma meta. Vamos fazer o que tem para fazer em Betânia, vamos obedecer, o que tiver para fazer, vamos fazer. A gente se batizou, a gente se crismou, a gente casou, a gente batizou a neném. A família reunida de novo e a certeza de que tudo foi por intercessão do sacerdote. Padre Léo, muito obrigado! Os rastros de Deus na terra são compreensíveis aos que acreditam. Aqui dentro da nossa casa, na nossa vida, o Padre Léo é um santo já para nós. Ao longo da vida, quantas coisas transformam a nossa existência? Quantos caminhos percorremos em busca de santidade? Padre Léo foi moldado muitas vezes. Conheça agora 3 momentos que marcaram a história do candidato a beato da Igreja. Alô, meu Deus. Dá ibope pro encardido não, né? Ele é danado, ele quer que a gente fale aqui pra ele. Que eu não mais te procurava. A pregação tinha como tema felicidade, mas logo após o término, Padre Léo passou mal. Foi internado em São Paulo. Falei, olha, padre, metade dos pacientes que têm a sua doença, esse tipo de linfoma que você tem, morre em 3 meses. Ele falou, não, tudo bem. O diagnóstico, câncer no sistema linfático, conjunto de órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade. Por que veio essa doença, eu não sei. Mas para que eu sei.
É para fortalecer a minha fé? É para que eu seja um sacerdote mais santo que eu não estava sendo? Quando ele falou para mim que, sabe, relevava tudo, eu pensei, sinceramente pensei, falei, olha, ele não imagina o que ele vai passar. Se tem um momento que eu posso dizer, ali o Léo já estava santo, é no período da doença. Ele nunca reclamou da dor. Nessa hora, é o suspiro da alma que diz, Jesus, Jesus, Jesus. Você não consegue nem terminar, Jesus tem piedade de mim. O pessoal médico já está acostumado a ver essas coisas diariamente, não é tão difícil. O que você não está acostumado a ver é uma pessoa ser tão resiliente a uma doença, isso sim. À medida que avançava a doença e o tempo de internação do Padre Léo, o Padre Léo mesmo foi olhando e dizendo, olha, vocês precisam se organizar, Padre Vicente agora é o responsável. Em visita à sua comunidade Betânia, em São João Batista, Santa Catarina, mesmo proibido pelos médicos, quebrou regras e abraçou todo mundo. O que Deus fez com isso? Deus fez que, como comunidade, nós tirássemos os olhos do Padre Léo e colocássemos os olhos no carisma e na missão. Em dezembro, queria pregar no Osana Brasil, mas já mal conseguia caminhar sozinho. O prognóstico dele era péssimo, muito ruim. Quando chegava a outra médica, ele ficava, sabe, sentava durinho na cama, dizia que não tinha nada, que estava ótimo. Agora, poucos sabem que logo depois da pregação, ele ficou muito mal. Eu pensei que ele fosse morrer aquele dia já. Talvez o encardido tenha lhe tirado as pernas, mas Deus lhe deu o dom de escrever. Escreva! Nem mesmo a dor tirou dele essa determinação. Eu dizia, vamos descansar um pouco. Eu tenho pressa, ele só fazia assim, ó. Eu tenho pressa de evangelizar. Já sentia na maneira dele conversar que ele já sabia que estava no fim. Dali por diante ele foi só piorando, aí ele foi para UTI. Aí eu falei para ele, Deus te abençoe, por eu ser madrinha dele, né? E aí ele ainda brincou, sebenta. Foi a última palavra que ele falou para mim, né? Eu vi uma pessoa se santificar com a doença. Aí eu comecei a mostrar os livros para ele, e aí melhorava os sinais vitais. Naquela tarde, o médico nos chamou, disse que ele não passa das 7 horas. E realmente, às 7 horas, em ponto, o Padre Léo faleceu. O céu do sul de Minas Gerais viu retornar o filho desta terra. No início de 2007, Tarcísio, conhecido como Padre Léo, deixou o palco da vida depois de 300 dias de luta contra o câncer. Uma multidão tomou a rua em frente à igreja matriz. Itajubá, a cidade grande onde o menino da roça descobriu que o mundo era bem maior. Nessa época a gente percebeu pelo cheiro, mas o comportamento como pessoa nunca mudou. Tanto que meu pai nunca acreditou. No caminho do sacerdócio, as drogas ficaram para trás. No que eu tinha, que eu passando a mão assim naquele pozinho, eu tive uma visão. Eu, vestido de franciscano, purificando a patena no cálice. Nascia o Padre do Sagrado Coração de Jesus. Era a certeza da criança que brincava de ser padre. E como eram essas brincadeiras? Era igual mesmo, ele fazia, igual o padre fazia na igreja. Ele fazia todas as orações, ele imitava a hóstia, né? O céu era próximo do pequeno Tarcísio, que acreditava que era logo ali, no fim das montanhas onde nasceu. Olha pra você ver. O Biguá faz parte do imaginário de muita gente por conta das histórias contadas daqui. As pessoas querem pisar nesse chão, conhecer a terra do Padre Léo. Visitar esse lugar é ter a certeza que todo grande homem nasce pequeno.
ia arrancar mandioca, né? Era a atividade dele. E à noite era a hora boa, né? A hora de sentar no fogão, na taipa do fogão, para ler para a mamãe. O ritmo do campo ainda segue o Senhor do tempo. A luz chegou, agora tem mais casas e quem sabe até um futuro santo. Ué, pode ser sim, ué, eu acredito que é. Eu vi essa conversa, falei, tomara mesmo. O que o senhor achou? Ué, muito bem, gostei. E mereceu, né, porque ele é bom mesmo, né? Tem um santo bigode. A caminhada da vida é feita de pequenos passos. Em alguns deles é possível renascer, diante das escolhas que Deus permite. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus. Senti saudades suas e acabei voltando aqui. A seguir, vamos ver os bastidores da vida do Padre Léo, a sua amizade com a Canção Nova e como é a comunidade Betânia. O intervalo foi bem rápido e agora você vai conhecer um pouco dos bastidores da vida do fundador da comunidade Betânia, candidato a beato da igreja. Como era Padre Léo na sua intimidade? O que dizem as pessoas que o conheceram e conviveram com ele de perto? É o que você vai ver agora na reportagem da série especial sobre o Padre Léo. Ai, que tu não sabes o que aqui se passou, o que aqui se passou. O padre da TV sabia o caminho do coração e encontrava morada fácil. Foi a luz que brilhou quando a escuridão tomou conta. E na noite que eu ia me matar, aí liguei a TV, comecei a mudar os canais e parei na Canção Nova. Tudo que o Padre Léo falava parece que ia entrando assim, tomando conta de mim. Léa, então, quis conhecer Padre Léo. Me acolheu com um abraço, seja bem-vinda, minha filha, e pegou a maleta dele e foi. Eu olhei assim, nossa, que padre mais grosso. Na televisão ele parecia ser tão simpático. Decepção e empatia se misturaram dentro dela. E ele nem tinha descido do carro. E eu cheguei louca, alucinada, bem isso, louca, alucinada perto dele. Padre Léo, ele era uma pessoa muito simples. Ele não gostava de nenhuma bajulação. Seria o padre da TV diferente do padre de carne e osso? O Léo não fazia jeito. O Léo não fazia cena. O que a gente via do Léo na Canção Nova, via aqui em Betânia, em qualquer lugar. Às vezes ele era mal criado, meio ranzinza. Esse era o Léo. Eu vejo que o padre era um homem muito autêntico, falava sempre o que tinha que falar, não tinha medo de falar para ninguém o que a pessoa deveria ouvir. O Padre Léo dizia tudo o que ele pensava e dizia na lata, dizia ali. Se ele tivesse que dizer alguma coisa para você, ele não mandava recado. Me perdoa eu ter que falar para você uma verdade que você não está gostando de ouvir. Sinto muito. Padre Léo era gente como a gente. Era uma característica muito do Padre Léo. Onde ele andava, a cachorrada ia atrás dele, né? Até no altar, às vezes, tinha um cachorro por ali, né? Ele era muito original. Basta ver as camisetas dele. Ele mandava fazer aquelas camisas diferentes, né? E se vestia do jeito que ele achava bonito para ele. Deixava o Padre Léo bravo, o barulho, durante a missa. Corrigindo algo de errado, sempre. Sua anta, era o que ele falava. Levanta anta! Depois pode cantar em inglês. Um caminho de erros e acertos, de qualidades e defeitos, de alegrias e tristezas, de lutas e de perdas. Assim, a santidade é construída no cotidiano da vida. Em meio às imperfeições humanas, esforçar-se em ser melhor é responder à vontade de Deus. E assim foram os passos de Padre Léo, sempre humorados,
autênticos e indicando as coisas do alto. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que Deus me amava da forma que aquele homem falou. Me espantou quando ele disse assim: todas as vezes que vocês usavam drogas, todas as vezes que vocês se prostituíam, vocês buscavam Deus. Eu lembro que eu cheguei sujo, fedido, mas a hora que ele sentou conosco e abriu a boca, foi amor à primeira audição. Ele tinha um jeito próprio, né? E ele descobriu esse jeito, eu acredito que a partir da necessidade que ele percebia que a igreja tinha. Ele sempre teve um carisma de trabalhar com pessoas excluídas da sociedade, principalmente prostitutas, travestis, portadores de doenças. Em alguns momentos acabou ele trazendo também jovens aqui que ficaram, pernoitavam aqui e tal, para que pudesse ter esse abrigo. O Padre Léo sempre tinha assim uma dinâmica, né? Então a gente que estava ali junto tinha que apagar uma luz, acendia outra. Ele contagiou muito com a música também, que ele gostava muito de música, teve a banda que também tocava aqui na capela também muitas luzes, muitas vezes, né, que eram colocadas como um jeito diferente de manifestar a palavra de Deus. Como a gente chega ao coração de alguém que está longe, se eu chego impondo normas e regras? Primeiro eu tenho que apresentar o amor de Jesus, depois esse amor é que vai transformando a pessoa à conversão. E o Padre Léo fazia isso, ele não impunha nada. Um padre com um coração igual ao de Jesus. Foi essa experiência que marcou a vida de Leia. Aí chegou o momento da confissão. Minha filha, preste atenção. Não importa quem você foi. Para Deus, o que importa é o que você quer daqui para frente. E não é que depois era ela quem cuidava da casa do Padre Léo? O que eu não sabia fazer, ele próprio me ensinava. Ele me ensinou a lavar roupa, ele me ensinou a passar roupa. Metódico, imperfeito, afetuoso. Aí ele chegava: Leia, onde estava tal coisa? Ah, estava ali, pai. Ele ia lá, pegava, estava aqui. Eu quero dizer que ele não só mandava, ele ia lá e ensinava, ele me ensinou tudo. Padre Léo se tornou alguém querido para Leia. Deus usou de Padre Léo para devolver a vida a essa morta aqui, ó. Sério ou brincando, o padre da TV sempre encontrou um jeito de estar do lado de dentro de tantos corações. Padre Léo da Canção Nova, o candidato a beato, é conhecido assim até hoje. Muito por conta das suas pregações exibidas na TV, mas também pela proximidade dele com a comunidade e a amizade com o fundador, Monsenhor Jonas Habib. Esse é o assunto da reportagem que você vai ver agora. Para sentar o cabelo, você passava a banha de porco e punha, né? Ficava aquele modelão, sim. O padre engraçado da TV continua evangelizando. Uma reprise, 9 anos depois do seu falecimento, fez Luíse voltar a sorrir. Se todo mundo que tivesse depressão sentasse 5 minutos na frente da televisão e visse uma palestra dele, eu acho que um sorriso tiraria. Foi como aconteceu comigo. Buscai as Coisas do Alto é o programa da TV Canção Nova que exibe toda semana as pregações do sacerdote famoso pela simplicidade das palavras. O encardido é assim, ele vai enrolando, ele tem calma, ele joga isso que fica esperando. Ele está te esperando já. No rádio tem outro nome. Solta a vinheta aí. A Canção Nova apresenta a Boa do Dia. A Boa do Dia é o programa que mantém vivas as palavras do Padre Léo pelas ondas do rádio. Mas o que muita gente se pergunta é como tanto tempo depois esses ensinamentos continuam tão atuais. Ele tinha muita pedagogia de Jesus, né? Usava da natureza, usava dos animais, das flores, para que o povo assimilasse o reino dos céus. O sistema Canção Nova de comunicação tornou mais conhecido aquele mineiro que arrastava uma multidão. Chegou como pregador e virou apresentador da Tenda do Senhor. Olha, acho que tem gente do Brasil inteiro aqui. Por isso é conhecido até hoje como o Padre Léo da Canção Nova. Eu costumo dizer que não dá para separar, né? Assim como o Padre Léo
e o Monsenhor Jonas se abraçaram. Eu sinto que Betânia e Canção Nova estão abraçados. Uma amizade que começou nos encontros da Renovação Carismática Católica. Ele buscava na Canção Nova mais Deus. E eu queria que a presença da Canção Nova levasse mais Deus para o Padre Léo. Esse é o quarto do Padre Léo. Acredito que era a segunda morada dele. Ele vinha e ficava em casa. Existia o Padre Léo antes da Canção Nova e o Padre Léo depois da Canção Nova. Ele, em muitas pregações, muitas vezes, ele se expressa assim. Padre Léo era amigo de casa, presente nas pregações, nos programas e nas apresentações musicais. A gente se reunia lá na taipa do fogão. Esse é o show de lançamento do primeiro CD gravado pela Canção Nova. Gravou aqui, né? Aqui nesse lugar, exatamente aqui. O Padre Léo foi chegando, foi entrando e falou assim, o negócio é o seguinte, eu tô aqui porque o Eto falou que ninguém quer gravar nesse lugar aqui. Diz que tem um equipamento aí que faz qualquer um cantar, então não vai ter problema não. Eu vou cantar e vai ficar bonito. Quem diz que ama a Deus, mas não acolhe o seu irmão, não conhece a verdade, que a verdade nele está. O PC é o compositor da música Viver Betânia. O Léo nunca foi cantor, né? Ele gostava, tinha uma voz forte, poderosa, assim, tal, mas eu nunca vi o Léo como um cantor, assim, tal. Mas eu acho que até que saiu bem, as pessoas que compraram gostaram, né? Eu acho que muito pelo carisma dele, pelo jeitão dele, né? Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. O padre que canta, dança e fala de Jesus. Quantos ainda o conhecerão? O pequeno nem sabe quem é esse tal candidato a beato, mas carrega no nome uma homenagem. É o milagre da Luíse e do Rafael. O Léo é um milagre. Eu falo porque a prolactina, quando a pessoa tem alta, ela não engravida. Porque o remédio que eu tomava, ele é muito forte. Eu pedi para ele interceder a Deus pelo bebê e prometi que se fosse o menino, teria o nome dele. A vida dele é por intercessão do Padre Léo. A gente poder testemunhar que a gente já foi abençoado, né, pela intercessão dele, é uma alegria que não tem preço, né? Não tem explicação que a gente sente, né? O casal experimentou o humor e o amor de Deus por meio daquele mineiro do Biguá que só conheceram pela TV. Pra você hoje, quem é o Padre Léo? Meu anjo da guarda. Depois do que ele fez na minha vida, pra mim ele já é santo. Padre Léo tá na história, na vida e na programação da Canção Nova e de tantas outras pessoas. Um laço eterno, firmado em Deus. Não dá mais pra voltar. Não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar. Intercede por nós. Contamos com você, Padre Léo. O maior legado de Padre Léo é Betânia, comunidade que acolhe pessoas à margem da sociedade. Esse trabalho completa 25 anos, agora em 2020, e para marcar esse momento jubilar, acontece a abertura do processo de beatificação do fundador. Parei de usar drogas, me deu frio e fome. Eu fui em um canil na casa do traficante, peguei a comida do cachorro. Eu lembro que eu dizia, Senhor, eu não sou ladrão, não sou bandido, não sou cachorro, não sou mendigo. Me tornei, mas não sou. Aquele Ney ficou para trás quando alguém falou de um lugar para recomeçar. Dentro do anel aqui tem a inscrição, 27/6/99. Deus me acolheu. Foi o dia que eu cheguei em Betânia. Eu lembro que quando eu cheguei, veio um consagrado, me deu um abraço, um beijo no rosto e disse, seja bem-vindo à sua casa, meu filho. As mãos que seguram o terço, um dia já venderam drogas. Eu era um traficante mesmo, eu comprava e revendia. Com uma grande quantidade de crack, fui pego, aí fui preso.
Na cadeia, solidão e medo eram as únicas companhias. Eu não entendia nada de oração. E aí nessa noite escura eu me lembro que eu caí de joelhos e pedi a Deus para me libertar. E a minha oração foi essa: Senhor, me liberta dessa prisão que eu me encontro hoje. Betânia foi o local que os acolheu. Falei da minha vida, mais de uma hora falando, ele olhou para mim, me abraçou e disse: meu filho, eu não perguntei nada disso. E falou: eu estava te esperando há muito tempo, que bom que você veio. Fui até ele no final, dei um abraço e disse: Padre, se eu viver 10% do que o senhor falou, eu sou um homem feliz. Recebi meu primeiro anta oficial. Ele me deu um chacoalhão assim na cabeça, falou: sua anta, 10% não, é 100%. A comunidade não é um centro de recuperação, nem uma clínica de dependentes químicos. É a Casa dos Amigos de Jesus, assim definida pelo fundador, Padre Léo. O Padre Léo me falou, né? Deus se resgatou desse mundo das drogas, ele vai lá mesmo buscar as pessoas, né? Ele falou com tanta autoridade, mas com tanta ternura, que aquilo caiu no meu coração e a partir daquele dia dava vontade de usar droga, dava vontade de desistir, eu lembrava, é 100%, você consegue. Duas entre tantas histórias nos 25 anos da comunidade. Eu penso que a missão de Betânia continua sendo a mesma que Deus colocou no coração do Padre Léo, de acolher as pessoas, de modo especial, os dependentes químicos, né, preferencialmente, mas também todas as pessoas que Deus nos enviar. Betânia foi fundada oficialmente em 14 de março de 1995. Era a concretização de um sonho do coração do Padre Léo, plantado neste espaço pelas mãos de Nossa Senhora. Consagrado a Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. 12 de outubro foi a data escolhida para a missa de lançamento da pedra fundamental. Como a mãe Aparecida foi tirada das águas, cheia de lodo da lama, esse é o carinho de Betânia, tirar os filhos também do lodo e da lama e restaurar. Em Betânia, as construções têm o formato de abraço para acolher quem chega. As dinâmicas que rondam a nossa vida, que estruturam o nosso dia a dia, são pensadas, e às vezes uma ou outra pode até mudar, mas elas são pensadas para facilitar essa experiência de amor, essa experiência de amar e ser amado, porque só o amor restaura. Quando eu cheguei, a cama já arrumadinha, com toalha, sabonete, com tudo ali. Falou: essas coisas são para você. Eu disse: quanto custa isso aí? Falou: não é nada não. No primeiro momento queria fugir, ir embora. E Betânia é tudo aberto, né? Só fica quem quer realmente. A natureza convida e ensina a redescobrir valores. Os animais, eles fazem parte da própria restauração da pessoa, né? Quem não é capaz de cuidar de um animal, como é que vai ser capaz de cuidar de si mesmo, né? Os animais têm muito a nos ensinar, né? Tanto as plantas, a natureza. Esse trabalho, acolhimento e oração estão presentes em 8 recantos pelo país. Todos os frutos deixados pelo Padre Léo hoje estão sendo saboreados. Padre Léo, o homem do coração de Jesus, que fez sua Betânia em meio às pessoas à margem da sociedade. O que torna a pessoa santa não é o que acontece após a sua morte, foi o que ele viveu. Como você vê Jesus na tua vida? Eu falo, a pessoa do Padre Léo, que me amou no primeiro dia que ele me viu. Então não tenho dúvida, é um santo. Você não se pertence mais. Você é da Betânia, você é da Canção Nova, você é da igreja. O repórter Canção Nova fica por aqui, com todo esse aprendizado e espírito de Betânia em nós que o Padre Léo deixou. Para acompanhar essa e outras edições do nosso programa na internet, acesse noticias.cançãonova.com ou pelo YouTube do Canção Nova Play. No próximo domingo, vamos trazer um conteúdo especial direto de Israel pela comemoração dos 15 anos da Canção Nova na Terra Santa. Uma boa noite e uma ótima semana para você. Eu não me acostumei nas terras onde andei.
Alô, meu Deus. Senti saudades suas e acabei voltando aqui.